Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Eu quero estar convidando você para abrir a sua Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 29. Um verso bem conhecido. Vinte e nove, 11. É uma passagem bem conhecida, eu vou pegar logo direto no 11, porque todo mundo já conhece. Fala assim, 29, 11. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo. Planos de dar-vos esperança e um futuro melhor. Deixa eu só concluir aqui, que esse pedaço aqui é muito bom. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor. E os conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo os reunirei de todas as partes da terra, para onde eu os dispersei, e os repatriarei para o lugar de onde os deportei, afirma o Senhor. Amém? Essa semana eu vi uma reportagem de um pessoal gringo, e o rapaz ele fazia uma reportagem de rua. Ele abordou uma mulher e ele perguntou para ela assim: qual que é o seu sonho? E aí aquela mulher ela ficou meio desconcertada, acho que uma pergunta que ela não imaginava. Aí ela meio que levou na brincadeira e falou: meu sonho é, sei lá, ficar rica. Aí ele falou assim: eu sou milionário, ficar rica é uma coisa boa. Ele falou assim: mas o que você faria de graça, por exemplo, e mesmo assim você seria feliz fazendo? Aí ela falou assim: eu sou esportista, então eu acho que o esporte que eu faço é uma coisa que eu faria de graça e é uma coisa que eu sou feliz fazendo. Aí ele perguntou para ela: e quando que você começou a fazer esse esporte? E ela falou: com 11 anos de idade. Aí ele falou assim: eu tenho certeza que quando você buscou esse esporte não foi à toa. Não foi que um dia você acordou e falou assim: nossa, eu quero ser uma corredora. Eu tenho certeza que alguma coisa te levou a isso e acabou que a corrida ela se tornou uma fuga para você. Um porto seguro, um lugar que te tirava da situação onde você estava passando. E ela estava com a irmã dela de lado assim, aí uma olhou para a cara da outra dando risada, falou: nossa, parece que você conhece toda a minha vida. E ele falou assim: eu sei porque para mim chegar no lugar onde eu cheguei, eu já fui rejeitado pelos meus pais, eu já fui morador de rua. E o fato de eu ter passado por aquilo que eu passei fez com que eu vivesse coisas que uma pessoa normal não viveria e fazer coisas que uma pessoa normal não faria. Isso fez com que eu tivesse os resultados que eu tenho hoje, que poucas pessoas conseguem ter. E aí ele se voltou para ela novamente e falou assim: você já pensou quantas crianças que estão sofrendo com obesidade, por exemplo, e que você através do seu esporte poderia ajudar elas? Você já imaginou quantas crianças hoje que estão sofrendo em um lar que está sendo desfeito e que se da mesma forma como você foi encontrada lá com 11 anos de idade, essas crianças também se encontrassem com o esporte que você achou? Ou as pessoas que elas estão passando por um problema psicológico, uma depressão, e o fato delas estarem fazendo uma atividade física, isso daria uma regulagem hormonal para elas, e como que isso seria útil para a vida dessas pessoas? E aquela mulher, ela começou naquele momento a sonhar de verdade. E aí ele se voltou para ela e falou assim: o que importa no final das contas não é o tanto de dinheiro que você vai ganhar. Você pode sim ficar rica fazendo isso. Mas no final, o que vale é isso daqui que eu estou fazendo. É você conseguir acender de novo a chama dentro das pessoas e fazer com que as pessoas elas vivam com um propósito e que elas possam voltar a sonhar novamente. É isso que vale a pena no final das contas. E eu fiquei pensando a respeito daquela
passagem rápida que eu vi no vídeo. E logo o Espírito de Deus, ele fala ao meu coração a respeito do como Deus, ele se importa com os nossos sonhos. Por mais que talvez na sua cabeça pareça uma coisa muito boba, Deus, ele ainda se importa com os seus sonhos. E é interessante que Deus, ele planta nas pessoas para impulsioná-las a buscar o destino que ele deseja para cada uma. Da mesma forma que, se você olhar para a sua vida, teve muitos momentos que você precisou fazer mais força do que as outras pessoas estavam fazendo para que você conseguisse transpor algum obstáculo que você estava passando. Da mesma forma que aquele homem, ele fala da vida difícil que ele teve, da infância difícil que ele teve, e isso fez com que ele se tornasse o homem que ele se tornou. É dessa mesma forma que Deus, ele trabalha nas nossas vidas. Porque ao contrário de nós, que muitas das vezes como pais, nós somos super protetores, nós não permitimos que os nossos filhos vivam as suas próprias experiências, Deus, ele faz exatamente o contrário. Deus, ele permite que você viva as suas próprias experiências, porque ele já está enxergando algo que você não vê. Ele sabe que a dor que você sente hoje, muitas das vezes, está doendo como nunca, só que é para doer nunca mais. E talvez como um pai físico eu olharia e falaria, não, eu não posso admitir que meu filho sofra tanto assim. Mas nós pensamos dessa forma porque nós não conseguimos ver aquilo que Deus, ele já está vendo. E isso é tão importante que lá em Filipenses, no capítulo 2 e no verso 13, a palavra diz que Deus, ele opera tanto no querer quanto no efetuar. Então ele não simplesmente põe um desejo dentro de você, mas ele vai construir uma rota para que isso aconteça. Ele vai construir uma estratégia para que de um jeito ou de outro você consiga chegar onde ele já premeditou para que você alcançasse. E quando nós vemos aqui para a nossa passagem de Jeremias no capítulo 29, ele fala assim, eu conheço os planos que eu determinei a vosso respeito, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo. Isso soa muito lindo e muito maravilhoso se eles não estivessem em cativeiro nesse exato momento. Você imagina um povo clamando a Deus e falando, Deus, nos tira desse sofrimento, Deus nos tira dessa dor, nos tira dessa humilhação. E aí Deus se vira para eles e fala assim, eu sei os planos que eu tenho para vocês, e os planos que eu tenho para vocês são de prosperar, não são de dor. E as pessoas olham e falam assim, como assim? Nós já estamos em dor, nós já estamos passando por uma humilhação, como que os seus planos não são de dor e de humilhação? E é aqui que entra essa questão do como que a perspectiva de Deus, ela é totalmente diferente da nossa. E você vai perceber, essa é apenas uma de tantas histórias da Bíblia, em que Deus, ele usa os problemas como se fossem degraus de escada para que a gente pudesse subir. Como se fosse uma forma de nós estarmos sendo forjados para que nós possamos alcançar aquilo que ele espera da nossa parte. Lá em 1 Samuel, por exemplo, tem uma história também que é extremamente conhecida, que é a história de Ana. E quando eu olho para a história de Ana desejando ter um filho, eu imediatamente começo a pensar a respeito disso que eu comecei falando para vocês aqui, que por mais que às vezes você pense que o seu sonho é bobo, ele é importante para Deus, porque é Deus quem opera tanto no querer e quanto no efetuar. Você imagina que Ana era uma mulher que ela tinha tudo. A Bíblia diz que o seu marido dava de tudo para ela que ela quisesse. Então qualquer pessoa que olhasse para a vida de Ana falaria, por que você vive triste, mulher? Você tem tudo, você não tem motivo para estar sofrendo desse jeito. Você tinha que dar graças a Deus que você vive bem, o seu marido te trata bem, ele te dá tudo o que você quiser. Só que ela tinha uma insatisfação dentro dela que não era dela. Essa que é a questão. Ela tinha uma insatisfação dentro dela que não era dela. Existia algo que era para além das suas próprias vontades. E é por isso que eu digo que por mais que para você olhe e fale, mas isso aqui é um desejo bobo demais. Talvez seja um desejo bobo para você, mas que Deus implantou dentro de você sem que você soubesse. E aquele homem, ele se virava para sua esposa e dizia assim, eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Por que você ainda continua sofrendo?
eu não dou o melhor para você, por que isso não te basta? E ele não conseguia entender. E você para pensar a respeito de Ana, tentando olhar para a situação e encontrar alguma forma de racionalizar aquilo. Ela simplesmente pensava e falava assim, eu não sei, eu só tenho um vazio dentro de mim que parece que se isso não acontecer, a minha vida não aconteceu. Parece que eu nasci para fazer isso, mas não está acontecendo. Eu sou improdutível, eu sou infértil. E naquela época tinha uma história de que quando a mulher ela não era produtiva, ou ela era amaldiçoada, ou ela estava pagando por algum pecado de seus pais. Então ela carregava sobre si essa questão de uma maldição e de que ela era uma pessoa igual à figueira lá que Jesus foi buscar o figo e não tinha, que deveria ser amaldiçoada. Como que a gente poderia falar a respeito de sonhos e não citar, por exemplo, a história de José? Porque a forma como José era conhecido pelos seus irmãos era o sonhador mor. Porque Deus dava sonhos para ele. Não é que ele tinha um desejo, um ímpeto, eu quero ser um grande líder. Era Deus quem colocava aquilo no coração dele. E ele simplesmente sonhava aquilo. E pior de tudo, esses sonhos trouxeram muitos problemas para ele. Simplesmente pelo fato dele sonhar aquilo que ele sonhava. Então, uma das máximas que nós vamos ter, quando se trata dos nossos sonhos, é que dificilmente você vai encontrar alguém que vai sonhar o seu sonho junto com você. Mas você vai encontrar muitas pessoas que elas vão combater contra os seus sonhos. Que elas vão dizer que não vai dar certo, que elas vão dizer que não é de Deus, e que elas vão dizer qualquer coisa para tentar te parar. Dificilmente você vai encontrar as pessoas que elas vão bater nas suas costas e falar assim, não, vai dar certo, Deus é contigo. É muito difícil. E você percebe que os sonhos, eles sempre são assim, meio que na contramão. E conforme a história de José, as próprias pessoas de casa eram os primeiros a tentar matar os sonhos dele. E é tão interessante essa questão de você entender como que esses problemas, eles estão nos trazendo alguma produtividade, que da mesma forma que na história de José tinha os irmãos dele, na história de Ana também tinha a Penina. Porque a Penina não deixava a Ana esquecer do sonho que ela tinha. Toda vez que ela se encontrava com a Penina tinha que falar que ela não tinha filho. Tinha que lembrar ela, não deixava nem um instante ela se esquecer disso. Porque isso era importante. Então até aquilo que você pensa que está servindo para te maltratar, para te humilhar, muitas das vezes é uma forma de Deus, ele está estabelecendo e criando alguma coisa dentro de você. Algum tempo atrás, um rapaz ele me mandou uma mensagem falando a respeito de que ele estava sendo criticado e não sei o que, pela família dele, ele está passando por um problema familiar. E aí ele falou assim, eu não sei se eu revido, o que eu faço. Aí eu falei assim, essa não é a posição de um cristão. Ele é recém-convertido, tem menos de um ano de conversão. Aí eu contei para ele a história de Davi. E eu mandei a passagem para ele. E eu falei assim, olha só, como que Davi ele reage à situação. Davi ele está passando e uma pessoa que está ali jogada num canto xinga ele de cachorro na frente de todo mundo, em público. E aí um dos seus soldados fala, não, pode deixar que eu vou lá matar ele. Aí Davi se volta para o soldado e fala assim, não toca nele. Porque vai que é a boca de Deus que está usando esse homem para falar a respeito do que eu tenho sido. Então eu tenho que entender que eu gostando ou não gostando, tem coisas que estão acontecendo de uma forma inconsciente, coisas que ainda não aconteceram, mas que vão acontecer, mas eu tenho que estar preparado para tudo. E Deus ele está me preparando para um algo maior. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, nada está acontecendo por acaso. Será que Deus ele não está querendo me chamar a atenção com relação a alguma coisa? E quem sabe, talvez eu não dei motivo para que isso que está acontecendo agora aconteça? Nós percebemos que o olhar de Deus, ele é um olhar que é totalmente
diferente do nosso. Porque quando ele chega para Gideão, por exemplo, Gideão, ele se sentindo um covarde ali malhando trigo escondido, o anjo fala para ele assim: Deus é contigo, varão valoroso. Aí Gideão faz assim: quem, eu? Porque qualquer coisa você poderia me falar, mas varão valoroso, tá aí uma coisa que não tem nada a ver comigo. Então você percebe que Deus, ele sempre te chama por aquilo que você já é, por mais que você ainda não seja. Da mesma forma que o diabo, ele sempre vai te chamar pelo nome do seu pecado. Deus, ele sempre vai te chamar por aquilo que você já é, por mais que você ainda não seja. As coisas no reino de Deus funcionam dessa forma. Quando Deus falou, já é, está decretado. Não tem como não ser. O problema é que nós andamos por aquilo que nós vemos, não por aquilo que Deus fala ao nosso respeito. E aí lá em Provérbios, no capítulo 16, no verso 3, vai falar assim, ó: consagre ao Senhor todos os seus planos, e tudo o que fizer será bem sucedido. E olha que legal como que é a resolução da história de Ana. A palavra de Deus diz que ano após ano, a Ana vivia essa mesma dor, esse mesmo sofrimento. Eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, e nada de ter filho. Mas no dia em que ela consagrou o seu sonho a Deus, aí ela saiu dali grávida. Todos os dias ela fazia a mesma oração: eu quero um filho, eu quero um filho. Tem até aquela música da Fernanda Brum, né? Que ela fala: dá-me filhos, senão morro. É a história da Ana. E qual que foi a resolução da Ana? Como que destravou essa história? Foi o dia que ela mudou a oração dela e ela falou assim: se o Senhor me der um filho, eu entrego ele todos os dias na casa do Senhor. Você vai me dar um filho, mas eu vou te devolver, eu vou te entregar. Aí Deus fez assim com ela. Era só isso que Deus estava esperando acontecer. Imagina que ano após ano Deus só esperava que Ana chegasse nessa posição, que até então ela não tinha chegado. Então não quer dizer que a pessoa não tem uma boa intenção. Ah, mas eu tenho uma boa intenção, mas Deus não coloca a mão, né? Eu tenho um ótimo plano, mas Deus não realiza. Talvez você ainda está desalinhado com aquilo que Ele está esperando da sua parte. Eu preciso entender se os sonhos que estão brotando dentro de mim, eles vão colaborar com o reino de Deus. Eu preciso entender se aquilo que eu estou empreendendo tem a ver com aquilo que Deus ele quer fazer nessa terra, ou se são totalmente egoístas. Porque se for egoísta, Deus ele não tem nada a ver com isso. É assim como o homem falou para aquela mulher na entrevista: não tem problema nenhum você ser rico, contanto que o seu dinheiro seja para ajudar a obra, contanto que a empresa que você tanto quer seja uma empresa missionária. Quem não se lembra do depoimento do dono da Colgate? Se você não conhece, depois você dá uma pesquisada na internet. Mas após a conversão dele, ele mudou o nome da empresa e chama Colgate porque são as iniciais de Colossenses, Gálatas e Tessalonicenses. E hoje em dia nós temos, todo mundo tem alguma coisa da Colgate em casa. Algum produto tem que ter, nem que seja uma escova, um enxaguante, uma pasta, alguma coisa vai ter. Para você entender o que um negócio falido pode se transformar nas mãos de Deus. Então, se o meu projeto, ele é um projeto que ele está alinhado com os planos de Deus, é literalmente o que a gente acabou de ler aqui. Tudo que você fizer será bem sucedido. Não é porque eu sou bom, é porque eu estou colaborando com algo que é maior. Se o que você fizer for para isso, então você pode ter certeza que Deus ele vai se alinhar com você. E sabe o que é o mais interessante ainda? Só para fechar essa parte da história de Ana aqui. Se você ler a história, você vai perceber que Deus tinha cerrado a madre dela. Logo no começo da história diz que Deus tinha cerrado a madre da Ana. Então ela não podia ter filho porque Deus não deixava.
Olha que Deus mau. Já parou para pensar? Esse Deus não é gente, não. Como é que pode, sabendo que a mulher estava sofrendo tanto, que ela queria tanto, que ela desejava tanto, não permitir que a mulher tenha um filho? Você percebe que os propósitos de Deus, eles estão muito além do nosso juízo e do nosso julgamento, daquilo que você acha que é certo e daquilo que você acha que é errado. Eu tinha um pastor que ele falava assim: os planos de Deus são como se fossem uma festa que uma igreja resolveu realizar. E aí o pastor chegou para as irmãs e falaram assim: irmãs, vai ter o aniversário da igreja e eu quero que vocês se encarreguem de fazer um bolo. E aí uma falou: ok, vamos fazer um bolo de morango. A outra falou: não, vamos fazer de chocolate. A outra falou: não, vamos fazer misturado. A outra falou: eu quero azul. A outra falou: eu quero amarelo. E aí no final das contas, quando chegou o dia da festa, tinha a irmã que tinha saído da igreja, tinha a irmã que estava uma brigada com a outra, tinha a irmã que tinha desviado, mas que o bolo estava pronto, estava. Os planos de Deus, eles funcionam. Lá em Jó 42 diz que eu sei que tudo podes e que nada pode frustrar os planos que tens sobre mim. Doa a quem doer. Ah, mas eu acho que isso é errado. Você pode achar o que você quiser. É assim que Deus trabalha, é por isso que eu falo o tempo todo que Deus não tem filho mimado. Você achando que Deus ele pega pesado ou que ele faz as coisas da forma certa, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. E quando nós olhamos então para esse desfecho da história de Ana, você percebe que quando ela compartilha o sonho dela com Deus, aí as coisas elas acontecem. Se você parar para pensar, Gideão, ele só queria conseguir comer o trigo daquela noite. Mas Deus fez de Gideão um dos maiores generais de Israel. E um dos maiores libertadores, que é conhecido até nos dias de hoje. Ele poderia ter morrido como um covarde, não poderia? Se você se lembra de Pedro, a única coisa que Pedro queria quando ele se encontrou com Jesus era conseguir pescar os peixes de cada dia. Mas Deus fez dele um dos maiores evangelistas e pescador de homens. Se você se lembra de José, a única coisa que José queria e achava no seu interior era que ele seria o líder da sua tribo. Um líder de uma tribuzinha no meio do nada. Eu ainda falei na quinta-feira, a última que eu preguei aqui, a respeito da túnica de José, né, da vestimenta, ou seja, ele já estava sendo preparado para isso. A questão dos irmãos enciumarem ele não era simplesmente uma bobagem, é que os irmãos já percebiam que o pai estava preparando ele para liderar a tribo quando ele morresse. Então eles sabiam que ele ia assumir o lugar do pai, e por isso que eles ficavam mais bravos ainda. Então você percebe que os sonhos que nós temos, eles são baseados na circunstância que nós vivemos. Aonde na cabeça de José ele imaginava que ele iria governar lá no Egito e não lá na tribo da casa dele. É uma coisa que está para além da imaginação dele. Só que olha como que é interessante o projeto de Deus. Se José ele imaginava que ele iria governar na casa do seu pai, quanto mais ele ia para longe da casa do seu pai, mais ele achava que o negócio estava dando errado. Sair das terras de perto de Canaã, está dando errado. Fui para a casa de Potifar, está pior ainda. Fui para a cadeia, está pior ainda. E ele só imaginando que ele estava se afastando cada vez mais do que seria o plano original. Porque era Deus que dava os sonhos para ele, que mostrava o sol e a lua e as estrelas se inclinando para ele. Então ele falava, os meus pais e os meus irmãos, eles vão se inclinar para mim. E se eu estou saindo da minha casa, isso não vai acontecer. Só que mal sabia ele que quanto mais longe ele ia da sua casa, mais perto ele chegava do trono. E muitas das vezes nós estamos achando que a nossa vida está dando errado porque não está acontecendo do jeito que a gente queria. E mal sabemos nós que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Às vezes eu estou sendo treinado, eu estou sendo admoestado, achando que eu vou conduzir uma igrejinha.
E mal sabe eu que Deus vai me levar para um lugar muito maior. Só que eu fui treinado na onde? Na igrejinha. Da mesma forma que o cara falava na entrevista. Eu fui trabalhado nas ruas, eu fui trabalhado na dor, eu fui trabalhado na solidão, para que eu conseguisse chegar onde eu estou hoje. Então muitas das vezes Deus ele vai precisar pegar alguém lá de trás das malhadas, onde ninguém estava vendo. Por quê? Porque enquanto ele estava lá por trás das malhadas, escondido, sem ter motivo nenhum para fazer as coisas, porque ninguém estava vendo, ele era obrigado a aprender a lidar com as situações. Ele era obrigado a aprender a ser valente, porque na hora que ele estivesse na frente do trono, aí ele iria fazer a mesma coisa com motivação. Ele já ia ter passado por todas essas experiências em uma outra circunstância. Como não falar a respeito de Abraão, que só queria um filho? A única coisa que Abraão queria da sua vida era ter um filho. Chega um determinado momento onde Abraão está triste, cabisbaixo. E aí Deus pergunta para Abraão: Abraão, o que está acontecendo com você? Você acabou de vir de uma guerra, onde com 300 homens de dentro da sua casa, você conseguiu vencer 5 reis. Por que você está triste? Ele fala: do que me adianta tudo que eu conquistei nessa vida? Do que me adianta tantas posses e tantas riquezas, se eu não tenho nenhum filho para quem deixar os meus bens? Eu vou ter que deixar para um servo. Essa era a dor dele. Esse era o sonho que ele tinha dentro da sua alma. Parece uma bobagem ou não parece? Qualquer pessoa que olhe para a vida dele falaria: rapaz, você tem que estar feliz, você tem que estar alegre. Olha onde que Deus te colocou. Olha que ingratidão da sua parte. Mas ele tinha um vazio dentro dele, que não tinha sido preenchido. Ele queria só um filho. E aí o que Deus faz com ele? Faz dele o pai de uma grande nação. É disso que eu estou falando. E a Ana, que ela queria só ter um filho, Deus faz da Ana mãe de um dos maiores profetas, do último dos juízes, do profeta que ungiu os 2 primeiros reis. E o nome dela só aparece aqui na Bíblia por causa de quem o filho dela era. Quando ela falou: Deus, se o Senhor me der um filho, eu te entrego. Aí Deus falou: agora deu certinho, porque você quer um filho e eu quero um profeta, agora fechou. Era só esse lugar que ela estava precisando alcançar, que até então ela não tinha. E é esse o entendimento que nós precisamos ter. Lá em Efésios, no capítulo 3, no verso 20, fala que muito mais do que nós temos pedido ou pensado, Deus faz infinitamente mais. Não é a respeito da sua capacidade, é a respeito de eu simplesmente dizer: eis-me aqui. O que o Senhor está pretendendo fazer? Eu estou aqui. Eu sei que eu não sou merecedor, que eu não tenho a capacidade, mas um respingo daquilo que Deus ele está fazendo que caia sobre você é como uma gota que cai sobre uma formiga, já faz com que a sua vida possa transbordar. Viver os sonhos de Deus é isso. Viver os sonhos de Deus não é a respeito do quanto que você tem de riqueza, é a respeito do quanto que você vive de satisfação. É a respeito de contentamento. Ah, mas pode vir riqueza junto? Pode. Eu me lembro que uma vez o Juninho estava lendo aqui o relatório de dízimos da igreja, e eu fiquei abismado, pastor. Eu falei assim: meu Deus, eu não acredito que a igreja inteira dá só isso no geral. E eu coloquei uma meta para mim. Eu falei assim: eu vou dar esse mesmo valor sozinho, de dízimo. E passaram meses, e eu comecei a dar aquele valor que a igreja inteira dava de dízimo. Quando você faz as coisas que elas estão intercaladas com o reino de Deus, aí Deus ele coloca a mão e faz prosperar. Se fosse para mim, Deus ia virar para mim e falava assim: fica querendo. O que eu ganho com isso? O interesse de Deus é que o reino de Deus se estabeleça. Em tudo aquilo que você fizer, quer comais, quer bebais, faça isso tudo para a glória de Deus. Ah, eu estou fazendo uma faculdade, eu quero que Deus honre o meu sonho, a sua faculdade é para a glória de Deus.
Eu estou começando uma empresa, a sua empresa é para a glória de Deus? Eu estou entrando num casamento, seu casamento é para a glória de Deus? A pergunta que Deus vai fazer é essa: isso é para a glória de Deus? Porque se for, por mais que esteja dando tudo errado na sua cabeça, é igual acontece na história de José. Deus ele vai fazendo com que as coisas vão piorando cada vez mais, vai piorando cada vez mais. Quando você pensa que não tem mais para onde ir, aí você olha para trás e fala: nossa, como que eu consegui chegar aqui? Não é porque de onde eu saí, como que eu entrei aqui? Sem que você perceba, Deus ele está conduzindo as coisas e fazendo com que você chegue em lugares que por você nunca chegaria. Se não for por Deus, não é por ninguém. É essa a concepção, é esse o entendimento que nós temos que ter, quando por mais que nós estivermos passando por uma situação de cativeiro, nós possamos ver aquilo que Deus ele fala ao nosso respeito. Porque eu conheço os planos que eu determinei a vosso respeito, planos de fazê-los prosperar, e não de lhe causar dor e prejuízo, planos de dar esperança e um futuro melhor. É isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para mim. E presta atenção, eu não estou falando para jovenzinho, e essa mensagem é uma mensagem para quem vai começar a vida. Eu não estou falando de mercado de trabalho aqui, eu estou falando de quem está vivo. Quem está vivo tem sonho, quem não sonha já morreu. É para você que eu estou falando. Por mais que você pense que já fez tudo que era para fazer, que já viveu tudo que tinha para viver, Deus ele ainda está contando contigo. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé.